Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre sexo e herança. Nesse momento nós iremos discutir a respeito de cromatina sexual, ok? Então, segundo uma hipótese levantada por uma pesquisadora chamada Mary Lyon, certo? Uma pesquisadora britânica, ela supôs que é o seguinte, que apenas um cromossomo X é ativo nas células interfásicas. Então a Mary Lyon, ela definiu o seguinte, que apenas um cromossomo X é ativo nas células interfásicas. Ok? Novamente, a Mary Lyon, uma pesquisadora britânica, definiu que apenas um cromossomo X é ativo nas células interfásicas. Isto fica muito fácil de nós discutirmos se nós pensarmos que o homem apresenta apenas um cromossomo X. Mas e nas mulheres? Elas apresentam 2 cromossomos X, certo? Então nós sabemos que pelo menos nelas um cromossomo X é ativo, enquanto o outro cromossomo está inativo. Vamos entender isso. Se nós tivéssemos aqui uma célula comum, certo? Uma célula comum, nós sabemos que ela apresenta uma membrana plasmática, ela apresenta um citoplasma e ela vai apresentar um núcleo, certo? Ela vai apresentar um núcleo aqui. Este núcleo ele é protegido por uma membrana semelhante à membrana plasmática também, que é a membrana nuclear, só que ela é chamada de carioteca. Okay? Então a carioteca ela envolve o núcleo. Nós sabemos que aqui dentro do núcleo também existe uma estruturazinha mais eletrondensa, bem pequena, que é chamada de nucleolo, né? Onde nós encontramos a região organizadora do nucleolo, que vão produzir os ribossomos, né, importantes para a síntese proteica. Mas nós não estamos discutindo nucleolo. Bom, se nós observarmos, então, uma célula interfásica masculina, nós vamos observar um condensado de cromossomos aqui. Na verdade, eles não estão condensados, né? Eles estão na forma de heterocromatina ou eucromatina, né? Então, eles estão todos dispersos aqui no núcleo. Okay? Então nós vamos observar algo parecido com isso. No entanto, se nós observarmos uma célula feminina na intérfase, nós vamos observar aqui adjacente à membrana nuclear uma estrutura mais coradinha aqui, totalmente condensada. Essa estrutura que fica nessa região do núcleo, se nós observássemos no microscópio, nós observaríamos que ela é a cromatina sexual, ou também chamada de corpúsculo de Barr. Ok? Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então, esta cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, ela se refere a um cromossomo X da fêmea, né? A fêmea homogamética ela tem 2 cromossomos X. Um desses cromossomos X ele é inativo e o outro cromossomo X ele é ativo. Isso, pessoal, representa o que nós chamamos de compensação de dose. Por que seria uma compensação de dose? O homem heterogamético não é XY e a mulher não é XX? Será que a mulher teria o dobro de material genético necessariamente do homem e isso seria expresso? Na verdade não. Não, porque a gente sabe que um desses cromossomos X aqui, ele tem uma regiãozinha dele que faz com que ele seja metilado. Ou seja, ele vai ficar inativo. Ok? Tendo uma compensação de dose. Apenas um X da fêmea vai ficar funcional. Enquanto no macho, aquele X dele já permanece ativo. Né? Então não tem a observação de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr no núcleo de uma célula masculina, a menos que este indivíduo tenha algum tipo de anomalia, como nós podemos observar na síndrome de Klinefelter, ok?
Inclusive, a observação de cromatina sexual, como nós veremos, ela é importante também para a identificação de anomalias na determinação cromossômica do sexo, tá? Mas, então a Mary Lyon ela observou isso, que apenas um cromossomo X é ativo nas células interfásicas. O outro, ele está metilado, ele está inativo, ele não funciona, ok? Normalmente, este cromossomo inativo, ele é aquele cromossomo que é definido como não sendo o cromossomo melhor, entre aspas. Então, em algum tipo de anomalia, há possibilidades bem maiores de que o cromossomo que seja anômalo seja inativado, tá? Isso é uma vantagem desenvolvida pela célula, ok? Bom, então como nós vamos saber quantas cromatinas sexuais ou quantos corpúsculos de Barr vai existir na célula? Nós já sabemos que no indivíduo normal do sexo feminino, nós observaremos apenas uma cromatina sexual, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, vocês vão encontrar dessas duas formas. O corpúsculo de Barr, ele vai ser igual o número de cromossomos X menos 1. Tá? Então nós usamos este princípio aqui para definir o número de corpúsculo de Barr. Então o corpúsculo de Barr vai ser igual ao número de cromossomos X menos 1. Se nós observarmos uma célula masculina, nós sabemos que ela tem um X e um Y. Ok? Se ela tem um X e um Y, então como que ficaria essa continha aqui? Corpúsculo de Barr é igual ao número de cromossomos X. Então nós temos um cromossomo X menos 1, certo? Então corpúsculo de Barr é igual a 0 nos homens, no indivíduo do sexo masculino. Só que se nós partirmos do princípio agora de que existe uma fêmea XX, nós observaremos o que? Corpúsculo de Barr é igual a 2 cromossomos X menos 1. Então, o corpúsculo de Barr vai ser igual a 1 no sexo feminino. Tá? Se nós pegássemos, por exemplo, um indivíduo do sexo feminino chamado de triplo X, que é um indivíduo com cariótipo 48XXXX, por exemplo. Ou, na verdade, no caso, como eu falei do triplo X, seria um indivíduo 47XXX. Mas enfim, se for um indivíduo 48XXXX, como ficaria? Nós sabemos que esse indivíduo, corpúsculo de Barr, é igual a 4 cromossomos X menos 1, corpúsculo de Barr seria igual a 3. Então nós veríamos 3 corpúsculos de Barr nesse indivíduo do sexo feminino. No caso do triplo X, que é 47XXX, seria corpúsculo de Barr igual a 3 menos 1. Nós observaríamos 2 corpúsculos de Barr nesse indivíduo do sexo feminino. Ok? Bom, mas pessoal, existe o que nós chamamos de anomalias. Anomalias na determinação cromossômica do sexo, certo? E essas anomalias, pessoal, elas podem trazer sérios danos ao indivíduo portador delas, ok? Então, as mais conhecidas, nós encontramos a síndrome de Turner. Tá? Na síndrome de Turner, ela vai afetar mulheres, e essas mulheres vão ser 45X. Tá? Nós podemos encontrar um indivíduo com síndrome de Klinefelter. Nesses indivíduos com síndrome de Klinefelter, o cariótipo dele vai ser, no caso seria um homem, né? 47XXY, tá? Sabemos que é um homem porque ele tem cromossomo Y. E nós também podemos encontrar um indivíduo que é chamado de triplo X. Esse indivíduo com triplo X, o cariótipo dele vai ser 47XXX. No caso seria uma mulher, porque não apresenta cromossomo Y. Nós temos vários outros casos, né, onde nós podemos encontrar um indivíduo 48XXXX, nós podemos encontrar um indivíduo 45Y, que seria um indivíduo não viável, nós podemos encontrar um indivíduo
47XYY, o indivíduo 48XXYY e assim por diante. Mas as mais conhecidas são essas síndromes aqui, a de Turner, a de Klinefelter e a do triplo X. Vamos entender como é que se formam esses cariótipos aqui num esqueminha simples, ok? Se nós fizermos um cruzamento básico, pessoal, que nós já observamos nos estudos anteriores, se nós pegarmos o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino, nós já sabemos que o indivíduo do sexo feminino, o indivíduo do sexo masculino, ele pode mandar um lote de cromossomos A mais um cromossomo X. E ele pode mandar um lote de cromossomos A mais um cromossomo Y, tá? Imaginando que esse indivíduo aqui seja normal. Como essas anomalias são mais frequentes no sexo feminino, vamos partir do princípio que tenha havido algum tipo de mutação ou alguma não disjunção aqui neste indivíduo do sexo feminino. Então, ela pode mandar um lote de cromossomos A mais um cromossomo X, não havendo outras possibilidades. Só que por advento de uma não disjunção, pessoal, ela pode manter os dois cromossomos X no mesmo gameta, tá? Se nós temos os dois cromossomos X no mesmo gameta, no outro gameta nós teríamos um cromossomo A, só que nós não teríamos cromossomo sexual no outro gameta. Ele ficaria um gameta sem cromossomo sexual, apenas com o cromossomo do lote autossômico. Então, se nós cruzássemos esses indivíduos aqui, o que esses indivíduos aqui formariam? Se eu juntar A com A, ficaria 2A mais o indivíduo triplo X, o indivíduo diploide com 3 cromossomos X, o que seria o indivíduo triplo X, 47XXX. Se nós fizéssemos o cruzamento entre esses dois indivíduos aqui agora, nós também teríamos o indivíduo diploide e o indivíduo mais XXY, que teria um cariótipo 47XXY, que definiria a síndrome de Klinefelter. E se nós cruzássemos estes dois indivíduos aqui, nós teríamos 2A mais X, né? Não teria, né, nesse caso aqui, um cromossomo sexual. Então esse indivíduo aqui ficaria com o cariótipo 45X, definindo a síndrome de Turner. Se nós cruzássemos agora esses dois indivíduos, nós ficaríamos com 2 lotes de cromossomos autossômicos mais Y. Não existe a possibilidade, pessoal, de desenvolvimento embriológico deste indivíduo aqui. Então este indivíduo aqui não é viável, tá? Não continua o desenvolvimento, tá? Esse indivíduo aqui não vai ser viável, tá? Então esses 3 possíveis cariótipos podem ocorrer devido a uma não disjunção materna. E nas próximas aulas a gente vai tentar compreender um pouco o que seria essa não disjunção. Mas é dessa forma aqui que nós damos origem a essas síndromes aqui. Novamente, discutindo que ela é mais recorrente no sexo feminino. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.